Start our review lessons 1 and 2 com os pontos mais importantes sobre as lições 1 e 2 do nosso livro. Vamos lá? Nas lições 1 e 2, o assunto continua sendo o tempo passado. Dessa vez a gente vai conhecer a estrutura do Past Continuous Tense, como ele ocorre na frase, o que ele indica quando ele está presente na frase e qual a relação dele com o Simple Past. Então, eu começo dizendo para vocês que o Past Continuous Tense, assim como o Present Continuous Tense que nós vimos lá no nível básico, ele é formado pelo verbo to be, por um verbo de ação qualquer e acrescido da terminação ing, que corresponde ao gerúndio em língua portuguesa. Esse verbo to be vai estar no passado, porque agora nós estamos falando de Past Continuous Tense, né? E qual é a forma do verbo to be no passado? Lembra? Was para singular e were para os sujeitos no plural. A estrutura dele é bem simples, né? Was ou were mais o verbo acrescido do ing e o restante da oração. Bom, como toda estrutura verbal em língua inglesa, nós também vamos encontrar três formas, né? A positiva ou afirmativa, a negativa e a question ou interrogative form. Vamos ver como é que a frase fica? Então, na forma afirmativa, a gente vai ter o sujeito, aí nós temos o verbo to be, was ou were, mais o verbo acrescido do ing e o restante da frase. Olha o exemplo, John was going to London next month. Então, was, porque John é ele, going é o verbo to go mais o ing, né? E o complemento da frase. Na forma negativa, basta que nós acrescentemos o not depois de was ou de were, que vai virar wasn't ou weren't, se você assim preferir, e o verbo com ing mais o restante da frase. Olha como é simples. John was not going to London next month. Esse was not poderia ser o wasn't, assim se você quisesse. E na forma interrogativa, nós vamos pegar o verbo to be no passado, que é was ou were, e vamos colocá-lo antes do sujeito da oração. Mantemos o verbo com ing e o complemento da frase. Então, a mesma frase que nós já vimos na afirmativa e na negativa, fica assim na pergunta. Was John going to London next month? Só peguei o verbo, coloquei na frente do sujeito e mantive a mesma estrutura. E quando que nós usamos, né, o Past Continuous Tense? Bom, existem algumas situações que, obviamente, vão solicitar o uso desse verbo. Vamos conhecê-las? Então, a primeira ação que eu destaco é overlapping action, ou seja, uma ação que estava acontecendo e foi interrompida por outra. Quando eu falo estava acontecendo, eu já estou usando na própria estrutura da minha frase em português, a estrutura que seria um past continuous tense, né? O exemplo que está aí é I was walking to the station when I met John. Então, eu estava caminhando para a estação quando eu encontrei o John. Geralmente, a gente vai ter essa estrutura e nessa estrutura nós vamos encontrar presente duas frases, né, duas orações, uma com o past continuous e a outra com o simple past. Notem que o simple past ele vem após a partícula when, né, que serve como um conectivo para ligar as duas ações, ok? Segunda situação é quando você quer dar um story background, ou seja, você quer contar alguma coisa antes de começar algo, quer falar sobre alguma coisa que estava acontecendo antes de iniciar ou interromper algo. Então, o exemplo é The birds were singing and the sun was shining. Ponto. Amy sat down. Então, os pássaros estavam cantando, o sol estava brilhando e a Amy sentou-se. Então, a gente tem aí um background, né, um cenário de uma situação antes de uma ação que já é no passado se iniciar ou ser finalizada, ok? Terceira situação, emphasis of length of action. Então, quando a gente quer enfatizar algo uma ação que foi muito prolongada, assim, chegou a ser bem arrastada, digamos assim. O exemplo é I was working the garden all day. Então, eu estava trabalhando no jardim o dia todo. Então, olha o exagero, olha a prolongação do tempo, né? E a gente costuma utilizar com expressões temporais que dão essa impressão de tempo prolongado, all day, all even, 4 hours e assim por diante. Uma quarta situação que a gente pode destacar o uso do past continuous é com relação a hábitos passados, some past habits. O que é um hábito? Algo que é muito constante, né? Então, o exemplo vai mostrar isso. She was constantly singing. Ela estava constantemente cantando.
É comum nós usarmos expressões temporais como always, forever, constantly, at time, in those days e assim por diante, para destacar justamente esse hábito constante. Uma última coisa que é importante a gente relembrar com relação aos tempos contínuos é a questão do ing, né? Quando a gente coloca o ing, o verbo pode sofrer alguma alteração, então é preciso a gente relembrar quais são as regrinhas para esses verbos. Então nós temos aí como regra geral que basta acrescentar o ing e tá tudo certo. Eu coloco aí dois verbos para vocês, o working, que vai ser acrescido de ing e vai ficar o working, e o study com y, já de propósito, para você lembrar que o y, quando a gente usa ing, nada acontece. Ele mantém na frase, seja com consoante, seja com vogal, o y mantém na frase, tá? Então, study, studying, tá? Essa é o que a gente chama de general rule ou regra geral. Para os verbos terminados em e, como é o caso de live, de made, a gente tem que retirar o e e acrescentar o ing. Então, live, living, make, making. Lembrando que o verbo to be é uma exceção, ele não perde o e, ele continua com o e, be, né? E os verbos que terminam em dois es também mantêm os dois es e recebem o ing. Lembra disso? Está lá na nossa lição do Present Continuous Tense. E, finalmente, os verbos monossílabo ou dissílabo, cuja última sílaba seja terminada em consoante, vogal, consoante, nós temos que replicar a última consoante e colocar o ing para que ele possa, né, formar uma sílaba a mais e ser pronunciado de uma maneira correta. Então, os dois exemplos que tem aí é run e swim. Então, running, run vai ficar running com dois n's e swim vai ficar swimming com dois m's. E qual a relação, né, entre Simple Past e Past Continuous? Bom, fica muito fácil. O Simple Past é aquela ação que foi terminada, né? A gente sabe que começou e terminou, não existe resquício, está concluída. E o Past Continuous, ele expressa um certo prolongamento. Então, fica fácil quando a gente entende, na estrutura da frase, a intenção de terminar ou de prolongar. Então, vou ler ali com vocês, né? Quando nós usamos cada um. Então, para o Simple Past, nós usamos one, action that happened in the past and is overdone or finished. Então, para ações que acontecem no passado e elas são acabadas, feitas, concluídas. Já o Past Continuous, a gente pode usar action that was in progress at any specific point in the past or focus on an action that continued for a long time in the past. Então, assim, a gente tem uma ação que começou no passado, está em progresso, né? Um certo tempo ali, e ainda não foi concluída. Ou quando a gente quer enfatizar algo que está continuamente acontecendo por um longo tempo no passado. Esses dois exemplos, eles mostram aí como que o fato de você colocar um tempo ou outro muda toda a intenção da frase, tá bom? Eu vou ler o primeiro que está no Past Continuous e tá assim, ó, Doctors were treating patients in temporary bed and they were trying to do their best in difficult situation. Quando a gente tem esses dois verbos aí, were treating e were trying, a gente tem uma ação que ela está em andamento lá. Writer chose to show the event as ongoing at the time in past. Então, ongoing, em andamento no passado. Então, os médicos estão tratando pacientes em leitos temporários e eles estão tentando fazer o melhor nas situações difíceis. Então, essa ação, ela está acontecendo, não se sabe quando terminou. Que ela foi no passado, ok, porém, a gente não sabe quando ela terminou. Já no segundo exemplo, a gente vai ter uma situação um pouco diferente. Doctors treated the patient in temporary bed and they tried to do their best in a difficult situation. Então, nós temos aí uma opção por um evento que foi terminado. O writer chose to show the event has finished. Médicos trataram pacientes em leitos temporários e eles tentaram fazer o melhor em situações difíceis. Bom, espero que você tenha entendido como é que funciona o Simple Past e o Past Continuous, né? Nessa relação de ação terminada e ação prolongada em andamento.
tá? A estrutura do Past Continuous Tense, que foi nosso maior ponto, digamos assim, de atenção nessas duas lições, você viu, é fácil, to be no passado, mais verbo, mais ing, e toda a composição da forma afirmativa, interrogativa e negativa também é super fácil. Espero que você tenha entendido, não deixe de fazer os exercícios, trabalhe com os textos, não esqueça, o trabalho com os textos é muito importante, tenha em mãos o seu caderninho, faça lá as traduções, e ouça os áudios para que você aprimore um pouco mais o seu listening, para que você, repetindo as palavras, consiga desenvolver um pouco mais a sua pronúncia. Lembre-se, o curso é um curso autônomo. Você é o piloto do seu conhecimento, então você precisa fazer a sua parte, ok? Thanks for watching e nós nos vemos na próxima revisão. Bye, bye!